Olá amigos anfitriões ou futuros anfitriões do Airbnb. Eu fiz esse vídeo aqui para você que ainda não é um anfitrião Airbnb, mas que pensa na possibilidade de colocar um imóvel que você tem aí parado. Eu listei 5 informações importantes que você precisa avaliar antes de colocar e disponibilizar o seu imóvel numa plataforma como o Airbnb. Atualmente existem muitas plataformas, o Airbnb é a mais prática e a mais famosa, entre aspas, digamos assim. Vamos aos pontos importantes que você precisa considerar antes de fazer isso. O primeiro deles é sobre a localização. Isso é uma questão relativa porque dependendo da sua cidade, dependendo do seu bairro, existe muita possibilidade de você receber pessoas. Uma coisa interessante do Airbnb, ele descentraliza a questão de hospedagem. Normalmente, se você vai numa cidade pequena, você tem às vezes um hotelzinho ali, lá do outro lado do bairro você não tem. Ela é um pouco relativa porque sempre você vai ter uma demanda específica para um determinado bairro. Claro que também tem bairros que tem menos demanda, outros que tem mais, principalmente quando são bairros mais turísticos, cidades mais turísticas. Então, para você analisar e especular um pouco antes sobre isso, coloca o nome da sua cidade ou o nome do seu bairro lá no Airbnb. Não precisa colocar as datas de check-in nem de check-out, só o bairro onde você tem o imóvel que você quer colocar. E aí você vai ver os imóveis que já existem perto daquela região e você vai dar uma olhada. Olha as fotos, olha os comentários, sente a quantidade de imóveis que tem naquela região para você analisar um pouco, pelo menos, como que funciona isso aonde você tem o seu imóvel. Mobília e reforma. Você precisa mobiliar o seu espaço, você precisa ter um espaço bonito, um espaço aconchegante e tudo mais. Se ele tiver reformado, bonitinho, maravilha. Não existe uma regra de você ter que montar um baita apartamento. Se você tiver condições, você quiser realmente montar um super apartamento, melhor ainda. Agora, se você, por exemplo, tem uma kitnet de 25 metros quadrados ou se você tem um apartamento de 100 metros quadrados, evidentemente você vai gastar muito mais com um apartamento maior. É claro que quanto mais você disponibiliza comodidades aos hóspedes, mais chances você tem de fechar reservas. É importante que você mobile e é aquela coisa básica. Você tem que ter um chuveiro bacana, uma cama legal, uma televisão, principalmente aqui no Brasil. Eu vejo muito que os brasileiros adoram televisão, mas também depende. Se você tem uma casa de praia, uma casa de campo, onde assim faça sentido, não sei, talvez não ter televisão, tudo é uma questão de testar e sentir o retorno dos hóspedes que vão para o seu imóvel. Outra coisa imprescindível num imóvel é você ter internet, Wi-Fi. Outra questão muito importante é sobre a manutenção e a limpeza do espaço. É importante que você disponibilize roupa de cama, toalha, todas as comodidades de uma pessoa que precisa quando ela vai viajar. Agora, tem gente que tem casa na praia que prefere não disponibilizar roupa de cama e as pessoas trazem roupa de cama, talvez porque seja um objetivo de viagem diferente. Tem um trabalho aí de manutenção e limpeza que você deve fazer ou contratar alguém para fazer, que a cada troca de hóspede você vai ter que limpar o espaço, deixar ele todo bonito de novo, certo? Então você tem que considerar essa possibilidade. Além de ter que lavar as roupas de cama, lavar as toalhas, enfim. Suporte aos hóspedes. A partir do momento que você coloca o seu imóvel dentro do Airbnb, você precisa fazer um anúncio, você cadastra ele e você vai explicar o que é o seu imóvel, como é que funciona, que horário a pessoa pode entrar, que horário a pessoa pode sair. Isso daí eu vou fazer um outro vídeo falando um pouco mais sobre isso. Mas quanto mais informações você colocar nessa descrição, mais claro fica para o hóspede quando ele está buscando um imóvel para ficar. Porém, mesmo assim, as pessoas perguntam coisas, as pessoas perguntam se tem vaga de garagem, perguntam até o horário que é para entrar, mesmo que esteja já escrito, né? Você vai ter que ter o atendimento sempre no aplicativo. É bom você ter um aplicativo no seu celular, porque você vai receber muitas mensagens perguntando coisas, tirando dúvida. Tem gente que é a primeira vez que usa o Airbnb e acaba perguntando como faz para reservar e tudo isso, né? Então, você tem esse trabalho também de ter que responder essas pessoas como é que funciona, ou às vezes até coisas de bairro, né? Se tem padaria perto, se tem lanchonete, restaurante, enfim.
E um dos itens também que é um dos mais interessantes é o faturamento. Depende, como eu falei, da região, de região para região. Se é uma cidade do interior, se é uma cidade turística, se é uma cidade como São Paulo, que tem muita gente que vem para congresso, para curso, tudo isso vai variar, né? Praia também, você tem altas temporadas, você tem baixas temporadas, então você tem que adaptar o seu anúncio para você tentar ao máximo ter reservas e conseguir ter um faturamento melhor. De qualquer maneira, é importante que você entenda da plataforma e trabalhe constantemente para que você consiga fechar o seu calendário. Então eu não posso dizer, o faturamento é de X, depende do custo que você tem, porque você tem que pagar condomínio, se for prédio, né? Você tem que pagar as contas, IPTU, água, luz, telefone, internet, TV a cabo, se tiver, e então você tem que pôr tudo isso na ponta do lápis e pensar, bom, eu tenho um custo de R$1.500, por exemplo, por mês, entre condomínio, XYZ, estou chutando. Claro que quanto menos custo você tiver, maior vai ser o seu faturamento. O que importa é, se você souber administrar o seu imóvel da maneira correta, você consegue de 2 a 3 vezes mais do que um aluguel tradicional, né? Tudo isso depende do tamanho do seu imóvel, claro. Mas é uma coisa normal, porque você vai estar tendo mais trabalho de administrar essas coisas, então, consequentemente, você vai ter uma possibilidade de ganhar mais alugando o seu espaço por diárias, né? Seja para uma diária, uma semana, 2 semanas ou até por mês. E com certeza é uma boa opção para você que não consegue alugar o seu imóvel, tá com ele lá e, né? Existe um investimento, claro, para você reformar, para você mobiliar, até tempo para você administrar você precisa ter, porque senão não adianta, senão você vai ter que colocar alguém para administrar esse imóvel para você. Então, boa sorte, espero que a partir dessas dicas que eu dei você consiga tomar uma decisão. Qualquer dúvida que você tiver, manda aqui nos comentários. Então, assine esse canal também, porque eu vou publicar várias dicas para nós, anfitriões, né? Às vezes dificuldades que a gente passa ou dificuldades que a gente tem, seja dentro da plataforma ou seja lidando com o hóspede, né? Porque a gente está lidando com pessoas, né? Não é um negócio, quer dizer, é um negócio, mas não é uma coisa tão fria, né? Digamos assim. Então você precisa saber conversar com os hóspedes, mandar as mensagens e falar de uma maneira que seja interessante, que seja simpática, né? E fiquem ligados que em breve tem mais vídeos aqui, ok? Então, até mais!